Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você já deve ter ouvido falar no tal do ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial que nos dá resposta, que nos ajuda em muitas tarefas. Mas o que será que dá para fazer de fato com o ChatGPT? Hoje eu trouxe vários exemplos, vários cenários para você visualizar o poder dessa ferramenta, como você pode aplicar no seu dia a dia e mais, eu trouxe exemplos práticos. Então, o que seriam os exemplos práticos? A gente colocar qual é a melhor forma de colocar o prompt ali, as mensagens que a gente manda para o ChatGPT. Então, a gente chama de prompt, mas é o que a gente conversa. O ChatGPT tem essa ideia, ser um chat, um bate-papo, onde a gente conversa e nos traz soluções, respostas, o que a gente precisa ali, se a gente quer criar alguma coisa e tal. Então, vamos ver o que dá para a gente fazer com essa ferramenta. Eu só trouxe alguns exemplos, dá para fazer muito mais coisa. E aqui eu ainda trouxe exemplos que, de certa forma, por mais interessantes que eles sejam, ainda dá para a gente considerar que são básicos. Tem coisas muito mais avançadas que dá para a gente criar, integrar, programar, fazer um monte de coisa com essa ferramenta. Não vou entrar nesse cenário muito amplo aí de coisa mais técnica. Então vamos visualizar cenários mais realistas das pessoas do dia a dia aí, mais básico, mas que não são tão básicos assim, que você vai ver que é muito útil, tá bom? Provavelmente esse vídeo vai ficar grande porque eu vou trazer bastante conteúdo e vou trazer na prática. Se ele ficar grande, talvez eu divida o vídeo, mas vamos ver. Se eu achar que vale, coloco o vídeo inteiro um vídeo só. Aliás, se vocês preferem vídeos grandes divididos ou se vocês preferem os vídeos grandes num vídeo só, diz aí nos comentários abaixo, porque se vocês preferirem divididos, eu começo a dividir os vídeos grandes. Vamos ver. Beleza? Caso você ainda não me conheça, eu sou o Tarso aqui do canal Me Ensina e aqui a gente fala sobre tecnologia do nosso dia a dia, ferramentas que a gente usa no trabalho, em casa, nos estudos. Também falamos de estudos, de mercado de trabalho e de desenvolvimento pessoal para a gente se desenvolver como profissionais melhores. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal porque vem muita coisa ainda pela frente. Aliás, hoje eu tô com a voz estranha, tô meio rouco, mas vai assim mesmo que a gente tem que trabalhar, não é verdade? Então, simbora. Vamos lá, pegar o primeiro exemplo. O que a gente vai fazer? Eu vou responder um cenário. Estou fazendo uma prova aqui, digamos que eu quero uma resposta dessa prova. Então, será que ele conseguiria me ajudar? Pegar uma questão de um Enem da vida, será que ele conseguiria me ajudar? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um cenário, estou aqui no ChatGPT. Aliás, caso você ainda não saiba, a gente já falou mais sobre o ChatGPT, mas você precisa se inscrever no ChatGPT gratuitamente, super fácil, só criar sua conta e tal. Mas se você não sabe nada disso, vai lá no nosso outro vídeo do ChatGPT que pode te ajudar, beleza? Então, simbora aqui. Peguei um cenário, peguei uma questão na internet mesmo, como se eu estivesse fazendo uma prova. Então, joguei a questão do jeito que ela está, não fiz nada. A única diferença é que eu falei para ele, olha aí, leia o texto abaixo e me diga qual é a alternativa correta, que é mais ou menos o que a questão me pedia. Então, me dava um texto para eu interpretar, alguns pontos ali e assinale a alternativa correta. E ele acertou, ele me trouxe a alternativa correta, olha aqui, a alternativa correta é a alternativa D. Então, isso está certo, eu chequei lá a resposta, é isso mesmo. Então aqui pode ter sido mais fácil, não é uma questão muito elaborada, mas vamos ver se alguma outra ele dá uma dificultada aí, vamos ver. Agora eu peguei uma outra questão, uma questão do Enem de 2022, aqui está falando, né? Então entrei num site aqui, tinha uma questão do Enem, eu peguei ela. Um casal planeja e tralalá. Joguei isso aqui, vamos ver se ele acertou. A gente aqui já sabe, porque é a resposta B, já coloquei aqui, mas a gente já sabe a resposta. Vamos ver o que ele fez para a gente. Da mesma forma que eu fiz na questão anterior, eu pedi aqui para ele, leia o texto abaixo e me diga a alternativa correta. Então ele leu, pá, e aí ele elaborou aqui, ele calculou tudo, ó, fez várias questões, os vários cenários, ele pegou, foi fazendo os cálculos e tudo mais, para chegar na resposta dele. Então, vamos ver onde ele chegou aqui. Ó. Ele chegou aqui na resposta B. Então, ele também acertou. As duas questões que eu trouxe para ele, uma que eu acho que era mais de biologia, se eu não me engano, e a outra questão na área de matemática.
Então ele acertou as duas. Legal. Claro que ele muitas vezes não acerta todas, mas às vezes não acerta todas porque a gente pergunta de um jeito meio errado. Aí a gente precisa dar uma melhorada e aí facilita para ele. Mas vamos lá, vamos ver o que mais dá para a gente aprender aqui com esse ChatGPT. Outra coisa que dá para a gente aprender com o ChatGPT é um idioma novo. E como a gente pode começar esse aprendizado, fazer esse aprendizado? De diversas formas. Uma das formas, a mais basicona, o que eu fiz? Peguei e coloquei uma pergunta bem básica para ele. Como você pode me ajudar a aprender inglês? Certo? Então ele me deu algumas ideias. Pratique isso, leia aquilo, escrita e tudo mais. E eu poderia pensar em mais cenários. Vamos ver o que eu pensei aqui em cima do que ele falou. Me passe um teste de inglês. Aliás, ele falou aqui, ó. Aqui. Ele disse aqui na leitura. Comece com materiais adequados ao seu nível de proficiência. Mas qual é o meu nível de proficiência? Talvez eu não saiba ainda, talvez eu saiba alguma coisa de inglês. Então vamos lá. Aí eu perguntei para ele, me passe um teste de inglês para eu descobrir em qual nível estou. Ele passou um teste aqui, que eu considero muito básico. Ele disse que era básico também. Mas considerei básico demais, porque aí eu não consigo saber se o meu nível está intermediário, porque isso aqui está bem básico. Eu posso, então, ir lapidando, melhorando. Olha aqui, eu falei, achei muito básico, tem um teste realmente mais avançado? Ele ainda me deu um teste que eu achei básico. Então, ele me deu um segundo teste que eu continuei achando básico. Então, eu tenho que ir melhorando as minhas perguntas para ele, ir desafiando mais ele e tudo mais. Às vezes, ele não vai me dar testes que eu considero que, de fato, vai me avaliar se eu estou avançado ou não. Mas vou vendo o que eu consigo com ele. Mas sim, eu consigo estudar inglês e estudar outros idiomas. Como? Eu posso trazer questões, posso pedir para ele me ensinar um pouco sobre determinada palavra, expressão, a diferença desse tipo ou daquele, enfim. A gente vai trazendo perguntas para ele e ele vai trazendo respostas. Então, existem muitas formas da gente aprender um novo idioma para ele. Com ele, eu posso pedir para ele me trazer um texto no idioma que eu desejo, num nível X. Então, me traga um texto num nível básico, um texto num nível mais intermediário ou avançado, alguma coisa assim. Ou posso pedir indicação de livros naquele nível, me indique livros num nível que eu estou de inglês, qual é o nível que eu estou, aí eu falo. Então, esse tipo de coisa, você vai usando a ferramenta para te dar ideias, para te trazer desafios, para responder coisas. Então, você traz questões para a ferramenta também. Outra ideia que dá para a gente brincar aqui com o ChatGPT e que pode ser bem divertido e bem útil. Às vezes não para trazer de fato a resposta, mas para trazer inspiração. Vamos ver o que a gente faz aqui. Resolvi criar uma música. Que gênero? Coloquei rock. E qual seria o tema? Falei sobre o Ayrton Senna. Como eu ainda não tinha expressado nada e eu estava falando em inglês com ele, ele me trouxe uma música em inglês. Não gostei da resposta, mas eu não avisei ele que eu ia mudar de assunto, então ele achou que eu ainda estava ali tateando o tema em inglês, então isso é importante. Fale com ele que talvez você vá mudar de assunto, porque aí ele quebra aquele assunto anterior. Então eu pedi para ele, traduza para português. Ele traduziu para mim. Começou aqui a criar o verso 1, refrão, verso 2, refrão. Enfim, ele construiu uma música para mim. É boa? Não sei. Teria que avaliar. E alguém que talvez entenda de música poderia avaliar ainda melhor. Então, você pode analisar isso. E você pode pegar ideias. Não precisa necessariamente fazer exatamente do jeitinho que ele está fazendo aqui e tal. Mas você pode pedir ideias para escrever uma música. E aí, do jeito, caso você entenda de música, que tipo de ideia que você precisa, é no dó, é no ré, é no que você for criar alguma coisa, né? Que tipo de música que você vai criar, que tipo de instrumento você vai utilizar. Então você pode pegar ideias e ver o que dá para fazer com ele, o que ele vai te inspirar. Lembrando que o ChatGPT não te traz sons, não vai te trazer vídeos, não vai te trazer essas coisas. Então você precisa criar algo, pedir algo que seja realista, que te ajude daquela forma escrita mesmo, como se você estivesse lendo um artigo, né? Então tem essa questão, não traz mídias assim. Aí eu dei uma lapidada ainda melhor, eu quis dar uma ousada para ver o que ele ia fazer. Escreva uma música de rock sobre o Ayrton Senna, então a mesma coisa em português, mas que combine com o estilo do Iron Maiden.
Então, um desafio aí. Eu já vi que ele mudou o tamanho aqui de cada frase. Na anterior estava maior, ó, então parece que de repente as frases do Iron Maiden são menores, não sei, do jeito que as músicas são escritas, né? Então ele já parece que ficou menor aqui, né? Se você olhar, tem menos palavras em cada frase, cada linha aí. Mas ele já construiu uma música. Aí eu vou analisar se a música faz sentido ou não, se está meio bizarra, enfim. Mas você tem que ver isso aí, né? Como não é para você simplesmente copiar, é para você ver o que dá para fazer. Então muitas vezes você está fazendo algum trabalhinho ali, se você fizer uma cópia pode ficar horrível, mas se você se inspirar pode ficar muito bom. Então vale a pena. Outra coisa que a gente pode aprender com o ChatGPT, estudar muito melhor. Eu já falei das questões, peguei questão do Enem, peguei questões de outra prova e dá para fazer várias outras coisas para a gente estudar. Dá para a gente pedir temas. Será que é sempre exato? Será que ele sempre acerta? Será que se eu pedir temas de história ele vai me dar certinho? Vale sempre conferir, esse é o ponto. Então vai dar uma conferida. Mas às vezes só de você ter pego ideia, perguntado, você consegue lapidar melhor e fazer a sua busca em outra rede, em outro lugar. De repente você vai lá para o Google, de repente você vai para o YouTube, mas você já pesquisa melhor lá e cai nas respostas que você queria para ver se bate. Às vezes bate. Então vai te ajudar. Então o que eu fiz aqui? Olha, sou leigo, tenho interesse em estudar química, mas para aprender a criar produtos de verdade. Eu não quero ficar só naquela teoria, aquela coisa que parece bem maçante, né? Como eu começo a estudar química de forma bem didática e prática, que me motive e por quais assuntos eu começo? Então, ele me deu uma ideinha aqui, não respondeu todas as minhas perguntas, talvez se eu tivesse melhorado ou perguntado pouca coisa e tal. Por exemplo, ótimo que você tem interesse em estudar química de forma prática e tal. Aqui algumas dicas para começar seus estudos. Então comece pelos fundamentos da química, a química orgânica, química inorgânica, enfim. Foi dissecando aqui um pouco da química. Beleza, talvez eu quisesse mais coisa. E olha aí, legal, eu falei, né? Legal. E onde eu posso aprender química de graça? Porque eu não quero pagar agora, vou aprender na minha casa, então eu não quero pagar nada. Aí ele me deu alguns sites. Esses sites aqui, ele me deu, normalmente estão em inglês. Talvez eu pudesse perguntar em português. Mas olha que legal, ele até falou também do YouTube. Então eu consigo achar canais, me disse até o nome de algumas pessoas que ensinam química lá no YouTube, e aí eu iria procurar para ver se são bons mesmo, se me interessa, se eu entendo inglês, senão eu poderia pedir em português. Mas aí é outra ideia. Me dê ideias de canais em português que ensinam química. Beleza. E olha aqui, eu explorei um pouco mais, eu falei, certo, ele tinha falado dos fundamentos da química, eu falei, e quais são os principais temas dos fundamentos da química para eu começar a estudar? Então aqui você está vendo que eu ainda não estou estudando química, mas eu posso já começar a lapidar os temas. Ele falou estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas, então já tem vários nomes que eu posso começar pesquisando por aí, se eu não quiser pedir para ele. Mas eu fui um pouco além e pedi para ele. Me ensine tudo o que preciso saber sobre a estrutura atômica, já que ele falou de estrutura atômica lá. Então ele me falou um pouco mais. Claro que ele não vai ensinar tudo, então a palavra tudo aqui eu dei uma exagerada mesmo. Átomo é isso, núcleo é aquilo, elétrons é aquilo e bababá. Então eu consigo ir aprendendo de vários pontos. Eu posso aprofundar alguma coisa, fazer perguntas mais elaboradas. Essas perguntas são bem básicas que eu fiz. Você pode entrar no tema que você está estudando ali e mandar bala nas perguntas mais elaboradas e vai ver o tipo de resposta dele. Ou você pode também pedir ajuda de fontes onde você pode pesquisar melhor, tá? Outra coisa que dá para a gente fazer com o ChatGPT, dá para a gente aprender a programar ou melhorar nossas habilidades de programação, estudar programação e tudo mais, ou mesmo criar códigos de programação, caso eu não saiba programar, quero ver se ele me ajuda a montar um código para fazer um negócio de programação, então vamos ver se a gente consegue, esse tipo de coisa, dá para testar. Então eu perguntei o básico aqui, como eu aprendo a programar? Aí ele me deu algumas ideias de como eu aprendo a programar. Eu poderia pedir sites para eu aprender a programar. E aí eu fiz uma outra pergunta para ele, o que é lógica de programação? Me dê exemplos práticos. Então ele me deu alguns exemplos, ele explicou o que é lógica de programação, me deu alguns exemplos ali, eu posso melhorar, e aí eu posso fazer outras perguntas exatamente disso aqui. Aí em cima disso eu falei assim, escreva um código em Python que cria um jogo da velha.
Eu não fui testar esse código, mas eu iria testar se eu estivesse querendo isso mesmo. Então, olha aqui, ele escreveu o código. Eu posso copiar aqui o código já, clicar em Copy Code aqui e já copiar e jogar numa ferramenta para ver se vai rodar corretamente. Então, olha quanto conteúdo ele colocou de programação aqui. Posso pedir ainda mais, colocar mais detalhes nesse jogo da velha, quem sabe. Então, ó, ele já diz alguma coisa aqui. Esse código permitirá que 2 jogadores façam suas jogadas e bababá. Enfim, então ele já me deu um código, já me deu mais coisa, mais elaborada. E eu não entendo nada de programação, então eu só queria um código para jogar numa ferramenta tal. Beleza, ele me deu um código, vamos ver se roda, né? E aí, olha que interessante, eu peguei um código da internet, eu não falei nada para ele qual era a linguagem nem nada, mas eu estava falando com ele sobre Python, certo? E aí, eu coloquei quais são os erros no código abaixo. Beleza, joguei o código ali que está em Ada, né? E aí ele me deu alguns erros e olha o que ele falou. Primeiro que o código não está em Python, ele já entendeu isso, ele demorou e aí ele já entendeu, o código não está em Python, está em Ada, beleza? Aí ele coloca alguns possíveis erros ali. Outra coisa, joguei um código em Python e perguntei, falei para ele, ó, este código abaixo está em Python, qual é o erro dele? Coloquei aqui o código e aí ele falou, o código em Python fornecido possui alguns erros de sintaxe e bababá. Então ele me deu um possível conserto aqui, ó, que ele já está me dando uma versão corrigida e ele está me dizendo as possíveis correções que ele fez, as principais correções. Então eu poderia analisar isso, o que eu posso aprender com isso e tudo mais, então já me ajuda a enxergar melhor o código, posso pedir para ele lapidar melhor, alguma coisa do tipo. Então eu consigo criar coisas, melhorar, tentar encontrar bugs nos códigos e de fato melhorar minha programação. Eu posso pedir desafios para eles, exercícios de programação de alguma coisa. Então consigo fazer muita coisa com essa ferramentinha aqui dentro da programação. Outra coisa que eu consigo fazer com esse ChatGPT, prospectar clientes, pensar numa coisa para escrever para os possíveis clientes de uma forma que fique interessante e tudo mais. Olha aqui o que eu fiz. Falei para ele que eu quero prospectar advogados em redes sociais, então digamos que eu vou chegar nele no Instagram, lá no advogado, para conhecerem meu serviço de tradução juramentada e contratarem meu serviço. Então eu falei para ele, escreva em pouquíssimas palavras, porque ali é uma coisa bem breve, não quero que os advogados percam tempo, bata o olho, consiga identificar e tralalá. Escreva em pouquíssimas palavras uma ideia de mensagem que posso enviar privado para eles no Instagram, que desperte bastante interesse, mas não pareça exagerada e apelativa, certo? Legal. Então, ele escreveu aqui para mim, olá, nome do advogado, espero que esteja bem, sou especialista, bababá, bababá. Então, ele trouxe uma ideia. Eu achei que poderia melhorar. Gostei, mas é possível melhorar e deixar um pouco mais persuasivo? Aí ele escreveu de novo. Olá, escreveu um pouco mais, de um outro jeito e tal. Aí eu falei, ok, achei interessante, mas escreva de uma forma mais natural, porque às vezes fica muito travado, eu não quero ser travado, né? Então vamos lá, ele escreveu de uma forma um pouco mais natural. Ao navegar pelo seu perfil, fiquei impressionado, algumas coisas eu tiraria, tá? Mas você pega a ideia e aí você lapida do seu jeito, com a sua linguagem, com as suas ideias e tal. Então ele já deu aqui uma ideia de como eu poderia abordar advogados. Então, aí está uma opção para você. De repente você trabalha com alguma coisa que você quer abordar clientes, pega ideias do que você pode fazer de como prospectar esses clientes, né? Talvez ele até ajude onde você pode encontrar esses clientes, alguma coisa do tipo. Não testei, mas vale testar. Outra coisa interessante que a gente pode fazer com o ChatGPT é ajudar no nosso próprio desenvolvimento pessoal. Então é uma ferramenta que parece que a gente só utiliza para coisas práticas, objetivas, tecnológicas, mas não, a gente pode pegar a ideia e ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. Como? Olha aqui o que eu fiz. Eu escrevi ali, sou muito negativo, como posso ser mais otimista? Então ele me deu algumas ideias. Pratique gratidão, encontre o lado positivo e bababá, bababá, bababá. Então, já achei interessante, posso começar a me desafiar, começar a praticar e tal. Beleza. Aí eu queria aprofundar mais, não queria só ficar no ChatGPT, né? De repente ele está me dando umas respostas meio idiotas e tal, ou meio basiconas, eu quero avançar. Então eu pedi para ele, me passa uns livros aí que podem me ajudar a enxergar a vida de forma mais positiva. E aí ele me passou alguns livros que de fato são considerados até ok aí no meio.
né? Então, O Poder do Agora, que é bem famoso e tal, O Segredo, Otimismo Inteligente, blá blá blá. Mas esses são aí os livros que a gente fala, os populares, né? Então, digamos que eu queria alguma coisa diferente também, já para gosto de ver os populares, mas gosto de desafiar um pouco e ir além ali, né? Porque às vezes tem muitas coisas, muitos diamantes por aí que não são famosos, mas o conteúdo é muito bom. E então, fui lá e pedi para ele: ótimo, me fale 10 livros com esse mesmo objetivo, mas que não são tão famosos por aí. E aí ele me deu alguns livros. Alguns eu até conheço, então tem ali a sua faminha, mas muitos não são famosos mesmo. Então, provavelmente, talvez eu conheça alguns porque às vezes eu pesquiso o tema, mas quem não pesquisa não é aquele que bate o olho numa livraria e vai estar lá e tal, nem na internet, né? Então, tem alguns livros aqui que realmente não são conhecidos. Então, de repente, está ali uma coisa que é ali que eu queria ver. Então, ele já me trouxe mais ideias. Então, só aqui ele me trouxe 16 livros. Então, já pego ideia pra caramba. E olha esse cenário. Resolvi criar um cenário bem diferente aqui para ver como que ele poderia me ajudar. Será que ele me ajudou o tanto quanto eu queria? Será que ele me deu pelo menos caminhos? O que eu falei para ele? Falei: ChatGPT, eu quero transformar minha vida. Estou infeliz com a minha vida, né? Então a gente ainda está ali na questão de se desenvolver, mudar e tal. Estou infeliz com a minha vida. Eu falei para ele: sou gari, tenho 45 anos, tenho dificuldade com os estudos e tenho pouco tempo livre. Ainda escrevi errado. Mas eu gostaria de mudar de vida. Como eu faço essa transformação? Aqui ele me deu algumas ideias que podem ser úteis. Então ele falou: defina objetivos e tal. Ó, ele já começa falando: mudar de vida pode parecer um desafio, mas com determinação e foco é possível alcançar seus objetivos. Ele já dá uma motivadazinha ali, né? E aí ele me dá algumas ideias: defina seus objetivos, identifique o que você deseja alcançar, e estabeleça metas claras. Pô, eu tenho dificuldade de estudar, eu não entendo muito, talvez eu tenha tido pouco estudo na vida, eu não vou saber estabelecer metas claras, talvez. Então eu poderia usar o ChatGPT e pesquisar. Como eu estabeleço metas claras? Existe algum método para estabelecer metas e tal? Como que eu faço isso? Me dê dicas para estabelecer metas claras. Então eu posso filtrar ainda mais o que ele está me passando, tá vendo? Eu pego a ideia do que ele passou, acho basicona, pego e tento lapidar alguma coisa, entendeu? Então não pego aquela resposta pronta, e aí você vai dissecando ali. Então ele falou: faça um plano, busque conhecimento, e aí ele deu algumas ideias de alguns lugares que eu posso buscar conhecimento: Coursera, Udemy, Khan Academy, enfim. Aí ele falou: aproveite seu ambiente de trabalho, enfim, ele deu várias ideias aqui, que o propósito não é eu passar todas essas ideias, mas eu teria que ver o que pode ser interessante. Ele até falou: gerencie seu tempo efetivamente, talvez porque eu tenha falado que eu tenho pouco tempo, então gerencie o seu tempo. E aí ele vai me ajudando. Eu posso perguntar: como que eu posso gerenciar meu tempo? Então peguei a ideia, falei: pô, como que eu entendo mais dessa ideia aqui? Então eu pergunto para ele: como que eu posso gerenciar o meu tempo? Existem métodos de gerenciamento de tempo? O que eu posso fazer? E eu posso falar para ele um cenário mais real: olha, eu tenho 45 anos, sou casado, tenho 2 filhos, moro numa casa apertada, enfim, esse tipo de coisa. Como que a gente pode falar? Tem um problema de saúde, enfim, eu vou mostrando um cenário para ele, tentando ajuda de ideias, porque ele vai tentar me dar ideias mais genéricas, porque ele não entende a minha realidade, e eu vou tentar pegar aquela ideia, olhar para a minha realidade e falar: ok, alguma coisa que eu consigo usar. Vamos ver o que eu consigo usar e o que eu consigo lapidar mais, pedir mais ideia para ele, o que eu consigo praticar mesmo na vida, enfim, eu pego ideias, esse é o ponto. E aí eu aprofundei um pouco mais, eu falei: como eu faço então para mudar de profissão, sendo que pouco sei e não lido bem com os estudos? Como posso ter mais facilidade para estudar? Então, ou seja, eu estou interessado em mudar de vida, mas eu não tenho de repente onde pesquisar, não tenho boas ideias, não conheço ninguém, meus amigos, meu hall de amigos é fraco, enfim. Então eu estou pegando ideias aqui, o que eu posso fazer, né? E eu posso perguntar mais coisa para ele. Quem são os líderes em desenvolvimento pessoal que seria bacana eu seguir, pegar ideias, canais no YouTube, enfim, eu coloco um monte de coisa. E aqui ele me falou algumas coisas, ó.
Identifique seu estilo de aprendizagem. Então, às vezes eu não sei, eu posso ir pesquisar estilos de aprendizagem. Aqui ele diz um pouco se você aprende mais num estilo visual, auditivo, sinestésico, enfim. Então você pega de novo ideias, tá? Aí, como eu falei que eu meio que estou numa profissão que me paga pouco, provavelmente eu tenho dificuldade financeira. Então eu falei, há algo de graça, programa do governo brasileiro, ou site ou canal no YouTube de alguém que ajude quem tem dificuldade de aprendizado? Então ele me deu algumas ideias. Olha, ele me deu alguns canais, alguns podem não fazer sentido algum, outros podem, eu poderia pesquisar melhor em português talvez. Por exemplo, ele me deu Khan Academy, me deu um canal de aula de história, talvez não seja o que eu quisesse, então esse eu descartaria. Não sei, porque ele deu um canal de história, não sei o que fala nesse canal também, ó. E ele colocou até o link do canal, então do site também, isso é legal. Portal do professor, tem um portal de professor ali para professores e alunos, não sei como me ajudaria, eu sendo um gari, não sei. Tem ali o programa Educação de Jovens e Adultos, de repente é ali uma das coisas que pode me ajudar, então eu poderia pegar mais ideias. Como eu falei, às vezes tudo junto, por exemplo, eu falei programa de governo brasileiro, ou site, ou canal no YouTube, ele tentou colocar tudo numa mensagem só. Então se eu escrevesse melhor, só coisa do governo, só coisa gratuita, só coisa em São Paulo, só coisa na Bahia, só coisa, enfim. Assim, talvez ele me trouxesse mais ideias, não sei. Tem que analisar. Se eu pedisse, por exemplo, mais canais no YouTube que me ensinem a me desenvolver, de repente ele pode trazer mais conteúdo. Beleza? Então a ideia é isso, pegar ideias, ir lapidando, tentando pensar, pô, eu tô conversando com alguém. Como que eu posso melhorar essa pergunta aqui que de fato pode ajudar a entender o que está acontecendo e trazer respostas interessantes para o meu cenário? Então essa é uma das ideias, não são respostas exatas. São respostas mais subjetivas que podem ali, de repente, eu pegar ideias dentro da minha realidade. Ainda em cima desse tema, para você ver, eu falei, olha, sou pobre, ganho menos de um salário mínimo por mês no Brasil, mas quero mudar de vida, quero enriquecer e ser um exemplo para minha família e amigos. Por onde começo? Aí ele me deu alguns exemplos aqui, algumas dicas, né? Defina metas claras, faça um orçamento, eduque-se financeiramente, leia livros e blá blá blá. Então ele já está me dando ideias que eu posso lapidar. Por exemplo, eduque-se financeiramente. Eu poderia perguntar, quais os melhores livros para eu começar a ler? Quais os canais no YouTube que falam sobre investimento? Aí eu vou olhar alguns. Ou quais tipos de investimento? Ou como sair da dívida? Ou esse tipo de coisa. Mas ainda de repente eu quero outra coisa. Coloquei um outro cenário. Olha, e quais profissões podem me pagar melhor? Que só tenho ensino médio, sou mulher e tenho 35 anos. Então eu criei um cenário aqui. Eu quero sair, eu quero mudar minha vida. Muitas vezes a gente pensa, quero mudar financeiramente, então, sei lá, eu preciso ganhar ou milhões na loteria ou dar sorte e tudo mais. Mas não, de repente são os pequenos passos. Por exemplo, começa mudando de profissão, então você vai sair, parar de ganhar um salário mínimo, tentar ganhar 2, tentar ganhar 3, vai tentar poupar um pouco mais de dinheiro, alguma coisa do tipo. Então eu dei um cenário aqui. Só tenho o ensino médio, tenho 35 anos, sou mulher, como você me ajuda? Que profissões eu posso fazer aqui? Então ele me deu alguns cenários de profissões que pagam um pouco melhor. Ó. Ele me disse aqui, profissões que oferecem oportunidades de remuneração melhor e não exigem níveis de educação superior. Então eu não preciso ter faculdade. Então já falou aqui técnico em enfermagem, assistente administrativo, vendedora, cuidadora de idosos, enfim, algumas opções. Aí eu poderia olhar essas opções e ver se eu me encaixo em alguma, como eu posso melhorar em alguma coisa aqui, enfim. E aí eu fiz mais perguntas para ele. E existe algum site ou canal no YouTube que me ajude a desenvolver mais minhas habilidades profissionais de comunicação e outras habilidades necessárias e me ajudem a ser uma ótima candidata nessas profissões? Então tem alguns sites que ele passou, talvez não me interessasse muito porque ele passou muita coisa em inglês, eu teria que perguntar em português, então eu não perguntei, falha minha na pergunta. Mas, de repente, eu sei um pouco de inglês, né? Porque eu estou colocando ali um cenário que, às vezes, a pessoa, de fato, não sabe inglês. Então, ela não saberia fazer esses cursos, apesar de que alguns têm, sim, em português. Mas, aí que tá, eu melhoraria, então, a pergunta. Pensaria, pô, ele me deu essa resposta, então, onde eu falhei? Ah, esqueci de colocar para ser em português, para ser no Brasil, alguma coisa. Então, você vai lá e lapida a pergunta ali. Aí eu tentei jogar um outro jogo com ele, né? Vamos ver se ele me ajudaria. Acho que preciso desenvolver minhas soft skills, que muitas pessoas que são mais pobres nem sabem o que são soft skills, né? Então, eu não esperaria dessas pessoas colocar esse tipo de
argumento, de mensagem ali dentro. Mas eu tentei, para a gente ver o que dá para sair. Há algum site ou canal no YouTube que ensine isso? Ele me falou algumas coisas. De novo, não perguntei em português, mas aqui ele me deu alguns sites. Maioria em inglês também. Maioria não, né? Todos em inglês, apesar de que alguns têm opções em português, por exemplo, a Udemy. Mas eu também não falei que seria de graça, nem nada do tipo. Mas, de fato, essas ferramentas, esses sites, têm coisas que me ajudariam nas soft skills. Então, são algumas coisas. Ó, ele me deu alguns canais no YouTube, também em inglês. Então, eu teria que ter perguntado em português. De novo, falha minha. Posso melhorar isso aí e ver o que ele vai me trazendo. Então, eu posso pedir, me traga 10 canais que falem de desenvolvimento pessoal e tralalá que me ajude a, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Então, você fala o que pode fazer por você. Ó, e ele ainda me trouxe mais algumas ideias. De novo, eu esqueci de perguntar no idioma que eu desejo. Então, ele me trouxe alguns sites que ele já tinha trazido. Coursera, Khan Academy. Aí ele me trouxe diferentes. Por exemplo, esse Alisson, que eu conheço, mas ele não tinha mostrado antes. E ele me trouxe esse outro, Future Learn. Então, tá mais uma coisa aí que eu poderia utilizar para o meu aprendizado. Supondo que eu saiba inglês, né? Como eu não perguntei ali em português, mas tá aí uma ideia, perguntar em português, sites que você deseja, livros e tralalá, colocar. Como ele é uma ferramenta feita em inglês, muitas vezes ele vai olhar esse mercado, né? Mas a gente vai acostumando a colocar que precisa ser em português, precisa ser no cenário do Brasil, em tal cidade, se a gente quiser e tal. Aí perguntei, e em português, algum site ou curso presencial? Aí ele falou, olha que legal aqui, ele me trouxe algumas opções, né? Ele me trouxe Fundação Bradesco, Sebrae, Senai, Educar, cursos online SP. Então, de repente, eu encontro algumas coisas aqui e posso ir lapidando, né? Ao invés de eu falar só desse jeito em português algum site, eu falo, me traga 10 sites, me traga 10 projetos sociais que têm cursos de graça, coisas desse tipo. Então, você vai buscar informação. Depois você parte para cima, né? Aí vai fazer os cursos, vai tentar se desenvolver mais, ou seja, você consegue se ajudar no desenvolvimento pessoal, consegue mudar um pouco da sua realidade, pegando ideias e vendo como você traz para a sua vida. Você não vai pegar a resposta pronta aqui, você vai pegar ideias. Você pode pedir, inclusive, muitas pessoas que estão querendo transformar a vida e tudo mais, elas estão com dificuldades emocionais, motivacionais e tudo mais. Então, você pode pedir para ele assim, me dê, sei lá, 100 frases motivacionais que eu leia uma por dia, toda manhã, que eu me sinta motivado a fazer o que eu quero fazer, a mudar de vida, a não sei o quê, entendeu? Então, você pega ideias para aquele seu objetivo e tenta pensar em cenários. Aqui você está achando que você só está pensando num cenário de tipo conseguir emprego e dinheiro? Não. Às vezes a mudança é interna, é motivação, enfim, são coisas que às vezes a gente não lembra de perguntar. Se você tem ideias, sugestões, deixa aí nos comentários abaixo. Se você gostou de alguma coisa, deixa aí nos comentários abaixo para a gente saber o que a gente pode trazer mais para te ajudar. Beleza? Se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!